Olá! Hoje o nosso bate-papo é com Vasco Patu, criador do método do alívio imediato da ansiedade. O canal Verne está começando agora. Ele vem ajudando milhares de pessoas a reduzirem a ansiedade, com treinamentos voltados para a ascensão e controle da saúde mental. Meu convidado de hoje é Vasco Patu. Bem-vindo, Vasco. Obrigado. Um prazer recebê-lo aqui no canal. Prazer é meu. E vamos falar desse assunto tão importante, né? Que é a ansiedade. Exatamente. Então, Vasco, vamos falar um pouco da sua formação? Bem, eu sou de formação, sou biólogo, né? Tenho mestrado e doutorado em biotecnologia, trabalho com biomoléculas, essas paradas aí. E acabei estudando cérebro durante a minha graduação e uma monografia também. E aí acabei me especializando em neurobiologia. Então eu entendo tudo que acontece quimicamente e neurobiologicamente no cérebro. Só que aí, aliado a isso, eu comecei a estudar comportamento, para entender como a química do cérebro tem a ver com os comportamentos que a gente tem. E aí juntei isso tudo e foquei completamente em ansiedade. Isso. E como foi esse seu interesse por esse tema, por esse assunto? A jornada, Werner, foi bem egoísta, pra ser sincero, porque eu era um cara extremamente ansioso. Muito mesmo. Muito ansioso. Passei, a minha primeira crise foi com 11 anos. Nossa. Eu fui parar no hospital com um ataque cardíaco absurda. Foi a primeira vez que eu disse, caramba, crise de ansiedade. Eu soube depois, né? É tão jovem, né? 11 anos foi. Um medo súbito, um ataque cardíaco absurdo. Acabei indo para o hospital e realmente estava bem alto os batimentos. Depois a gente descobriu que era por causa de uma prova que eu ia fazer, ou seja, eu estava projetando com medo da prova. E assim permaneci ansioso durante apenas uns 25 anos. Nossa! E aí foi quando foi o auge da minha crise de ansiedade, perceptível, mas eu sempre tinha, por exemplo, qualquer evento que eu fosse, ou de repente uma viagem que eu ia fazer, aí eu tinha diarreia uma semana. Aí de repente tinha que apresentar um trabalho na faculdade, aí pronto, aí eu travava, e eu tinha taquicardia, e a boca secava, distonia, eu tinha distonia da mão pingar. Nossa! Tinha a mão pingava. E aí o auge foi quando eu tinha assumido um cargo importante na universidade que eu trabalhava, comecei a coordenar um curso de medicina, e juntando isso, meu primeiro filho nasceu. E eu não conseguia administrar bem esse processo. Uhum. E aí, pra mim, foi o auge da crise. Muito trabalho em casa também. E meu filho adoeceu. Ele tinha muita alergia a leite, né, a proteína do leite. A gente não sabia e ele estava sem comer, sem ganhar peso. Estava com um mês, 2013. Estava com um mês de vida e aquele caos ali. A gente teve que levar ele para o hospital e o pediatra atendeu e disse, olha, é alergia a leite, pelas características, vou fazer os exames e tal. Mas ó, leve para casa, dei a fórmula, né, do leite. E em todo aquele caos ali, eu preocupado com a reunião que eu ia ter às 5 horas da tarde, em vez de estar ali presente, né. Minha esposa disse a frase que mudou minha vida. Eu disse, olha, ainda bem que acabou cedo, vejo o menino praticamente cuspindo sangue. Nossa e eu, Senhora! Na inconsciência, disse, ainda bem que acabou cedo a consulta, porque eu vou para a reunião de 5 horas. E ela disse, olha, você não devia nem ter vindo. Aliás, em nenhum momento você esteve aqui. Aquela frase ali foi um soco na cara, sabe? De, caramba, quem eu sou como marido? Sabe aqueles questionamentos filosóficos? Uhum. Quem eu sou como marido? Quem eu sou como pai? Eu não estou presente na doença do meu filho. E ali foi o auge da minha crise, eu não consegui trabalhar mais, de verdade, eu desabei emocionalmente. Passei praticamente 15 dias em casa, sem sair de casa, não conseguia sair do quarto. Com vergonha, me culpando, sabe? E foi quando eu decidi, eu disse, cara, eu não posso entender tanto de cérebro para os outros e não entender para mim. E eu comecei a fazer uma jornada de autoconhecimento, dizer, beleza, por que os meus comportamentos estão me levando a esses sintomas? E aí comecei a estudar, beleza. Tá, é certo, cortisol e adrenalina em excesso causam isso. Mas por que o meu está aumentando? Aí eu comecei a fazer a engenharia reversa, de tudo que eu aprendi, a parte científica, para dentro. Comecei a estudar comportamento e foi quando mudou o jogo. Comecei a meditar,
entender qual é a ciência da meditação, por que aquilo funciona. Um mês eu já estava me sentindo muito bem, muito mais presente. Eu tinha aquele negócio do olho acelerado, não sei se tu Isso, que sabe fica piscando. Fica batendo o olho. E um mês depois eu estava sem. E caramba, que transformação foi essa? E comecei a estudar tudo de comportamento. Estudei. Comecei a mostrar a outras pessoas, olha, faz isso que melhora, faz aquilo que melhora. E as pessoas melhorando. E caramba, eu tenho que focar nisso agora. Então eu tenho que focar completamente nisso. E aí comecei a fazer cursos, especializações, comecei a imaginar para trazer tudo que podia de comportamento alinhado à parte científica e neurobiológica. E aí criou esse movimento que eu chamo de alívio imediato da ansiedade. Isso. Vasco, gostaria de saber qual é a origem da ansiedade. Vamos ver, né? A ansiedade é uma doença complexa, não é simples de tratar, as pessoas sofrem muito, né, com ansiedade, mas a origem é simples, incrível que pareça. Ela vem de padrões de pensamento e de comportamentos, geralmente no futuro, ou seja, pensamento no futuro, expectativa, insegurança. Esse pensamento no futuro cria um alerta no cérebro. E esse alerta faz com que você tenha as sensações de medo a partir da liberação de neurotransmissores e hormônios que te deixam alerta, ligado em alguma coisa que vai acontecer, como se fosse fugir de um ladrão ou escapar de alguma coisa que vai acontecer. Você não existe essa coisa, você projetou essa coisa. É criado, né? É criado. Então é sempre esse o ciclo. Você vem de padrões de pensamento que geram gatilhos de medo no cérebro. Esse cérebro fica em alerta e você sente os sintomas da ansiedade. Taquicardia, sudorese, aí também os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, e aí vai vários outros tipos. É verdade que existe 2 tipos de ansiedade? Existe 2 tipos. A ansiedade que eu chamo de adaptativa, que é aquela que vai te ajudar a ficar vivo. A gente precisa ter medo. Senão a gente vai para um parapeito de um prédio e vai dizer, tranquilo aqui, uma ventania incrível, e você não vai ter nenhum tipo de autopreservação de não ir para a beirada. Essa ansiedade a gente chama de adaptativa, de se eu chegar ali, eu morro. E aí você vai ter aquele pico, não vou não. Essa é a adaptativa, que tem que existir para você permanecer vivo. Mas existe a ansiedade patológica, que é você estar permanentemente como se estivesse à beira do precipício. Todo dia, toda hora. Você dorme e acorda. Sempre em alerta. Sempre o grande perigo vai acontecer. Sempre alguma coisa horrível vai acontecer na sua família, na sua vida. O universo conspira contra você. Nossa. E aí você fica alerta 24 horas. E você vai ter todas as reações de um medo absurdo 24 horas. E é insuportável. Ninguém vai conseguir sobreviver assim. Porque isso causa muito transtorno mental, falta de concentração, dificuldade de manter o humor. Você vai ter picos de humor, ou euforia extrema, ou tristeza profunda, porque a cabeça está sempre girando na alta, vamos dizer assim, né? Sempre alerta para o máximo, aí não é legal. E como saber que uma pessoa é ansiosa? Porque eu conheço várias pessoas que se diz que não é ansioso, e na verdade elas são ansiosas. Olha, tem que ter sintoma físico. Porque o corpo dá sinal, né? Sempre vai dar sinal. Pode ser leve, pode ser simplesmente insônia, Vê aqui. Hoje a gente tem aqui no Brasil 73 milhões de pessoas que não dormem bem. E a insônia está totalmente relacionada ao processo ansioso. Só que quando você vai para os números de ansiedade, é exatamente como você fala. Hoje tem 20 milhões de pessoas, 19 milhões de pessoas ansiosas. E como é que tem 73 milhões de insônias? Se quem dá insônia, na maioria das vezes, é ansiedade. Ou seja, os que não estão dormindo são ansiosos, né? Mas nunca vai procurar alguém para dizer que é ansioso. Vai no médico e diz, não consigo dormir. Toma um remedinho que dorme. E geralmente dorme. Realmente, o remédio para dormir ele funciona. Só não vai funcionar em casos extremos. Mas você não está tratando nada. Você vai continuar com a mente acelerada que não faz você dormir, que é por causa da ansiedade. Então, sempre vai dar sintoma físico. Que pode ser as taquicardias, pode ser irritabilidade, pode ser insegurança extrema, pode ser procrastinação. Você não consegue colocar os seus projetos no papel.
para começar ele, porque você projeta ele não dando certo. E aí você acaba não fazendo as coisas, com medo. Né? Não sou ansioso, mas eu tenho medo de fazer tudo. Cara, isso é ansiedade. Você está projetando algo que ainda não existe. Isso gera em você um sintoma físico. Então, basicamente, é perceber esses sintomas físicos. E aí é ansiedade, tem que procurar ajuda rápido para se livrar disso, para não ter um transtorno, que é mais grave. É mais grave, né? Vamos falar um pouco da medicação, porque eu conheço pessoas que já tomam há bastante tempo e não conseguiu deixar. As medicações para ansiedade, elas são medicações também utilizadas em depressão. E basicamente elas não tratam a causa, tratam sintomas. É bem parecido com remédio de gripe. Sim. Não na composição, mas no fato de curar ou não curar. Quem cura gripe é descanso, boa alimentação e água. A medicação diminui a coriza, diminui a dor de cabeça, diminui a dor no corpo. A medicação para ansiedade é bem parecida com isso, vai diminuir os sintomas. Mas a causa da ansiedade é pensamento. Como é que a gente resolve o pensamento com o remédio? Não resolve. Não resolve, é. Se você projeta o futuro, se você projeta, se você tem medo, se você tem segurança, incerteza, timidez, como é que você vai tomar um remédio? Parece de ser tímido agora. Não vai, você não tem como fazer isso. Né? Então, tem que mudar o padrão de pensamento. Mudando o padrão de pensamento, naturalmente, você vai mudar a química do seu cérebro para melhor, que não vai ter excesso de cortisol e adrenalina, que naturalmente vai fazer você se sentir bem, seguro, e você vai ter medo quando tiver que ter medo. No natural, né? No natural. Então, as medicações, elas resolvem imediatamente. Você está se sentindo muito mal, toma medicação, mas tem que tratar esse padrão de pensamento. Esse comportamento mental ele tem que ser alterado para você ficar livre da ansiedade patológica. E só ter picos de ansiedade quando realmente for necessário. Falando ainda na medicação, existe algum remédio assim de urgência? De repente a pessoa teve, por exemplo, um surto, alguma coisa. Existe algum remédio? Tem alguns remédios que podem diminuir taquicardia, sabe? Nesses casos assim, mas que não são aconselháveis você ficar tomando como aquele ativa a taquicardia, tomar um remédio. Não é interessante. É porque eles são bem focados na parte cardíaca mesmo, de pessoas que têm problemas cardíacos. Né? Então tem alguns sublinguais que você pode utilizar e tal, mas não é aconselhável, porque os gatilhos são sempre mentais. Se você entende que o seu pensamento está gerando o sentimento, o que você está sentindo, e você corta esse gatilho, acabou o processo. E outra coisa também, os sintomas de ansiedade eles não vão te matar. As pessoas acreditam que vão morrer quando estão sentindo aquilo ali. A sensação é de vou morrer. Se você começar a questionar aquilo, isso não pode me matar. Se traz para o consciente. Isso não é matar. O meu coração só está mais acelerado. E naturalmente, quando você traz para o consciente, o medo é inconsciente. O medo é inconsciente. Aí quando você traz para o consciente e diz, poxa, mas esse medo é de quê? Você começa a questionar. Esse medo é de quê? É porque eu estou com medo de sair. Realmente, se eu sair de casa, vai acontecer alguma coisa? Isso naturalmente já vai diminuindo os níveis. Tudo está na mente, né, Vasco? Está na mente. É incrível, né? E falando ainda sobre medicação, que é super importante, tem gente que é realmente viciado. Teria um tempo certo de deixar de tomar essa medicação? Olha, os medicamentos para ansiedade, como os depressivos, eles têm uma tendência de viciar sim, gerar dependência, porque eles aumentam os níveis de neurotransmissores que são extremamente prazerosos. Então, você vai aumentar, por exemplo, o neurotransmissor que causa satisfação, como serotonina. Causa satisfação. Eu tomo um remédio de satisfação. Automaticamente o cérebro vincula, eu quero mais, isso aí é bom, velho. Me dá mais um aí. Então, bem. Assim, maneiras mais agudas, rápidas de tratamento, acompanhado com o psiquiatra, junto com uma boa terapia, seja psicoterapia, psicanálise, terapia holística, não importa a terapia, tanto que esteja resolvendo para você, né, para as pessoas. E aí, deixar o medicamento o mais rápido possível. Quanto menos tempo você usar, menos chance de dependência você vai ter. É sempre o conselho que eu dou, assim. Sempre. E outra coisa importante, qual a hora de saber? Tipo assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de um profissional. Olha, eu acho que quanto mais você
estiver concentrado em olhar para dentro e se perceber, se você está achando que está diminuindo muito a concentração, se o teu sono não está o ideal, se existe muita irritabilidade, inconsistência nos trabalhos que você está dando, cara, procura ajuda. Quanto mais rápido você procurar ajuda, mais fácil de resolver. Porque tem gente que, tipo assim, sabe que está doente, mas não quer admitir, né? Não quer procurar um profissional, né? Adia muito tempo, sabe? Fica adiando. Um estresse crônico, às vezes, uma ansiedade absurda e adiando o máximo para quando tá no desespero total e procurar. Aí demora mais. O tratamento é mais longo, né? Acaba demorando mais, porque você precisa de muitas outras mudanças. Quantos anos você não cultiva, né? Esse processo. Vamos falar um pouquinho agora, Vasco, do síndrome do pânico. Sim. Eu conheço várias pessoas que têm e, tipo assim, falam que é horrível, né? Como é a causa da síndrome do pânico? Olha, a síndrome do pânico, ela está dentro dos transtornos de ansiedade. Então, a ansiedade é a causa matriz e a síndrome do pânico é um braço dessa ansiedade. Então, comportamentos ansiosos de anos. Seja você ansioso há anos. Vai acumulando, né? Acumulando comportamentos ansiosos, pensamentos no futuro, pensamento acelerado, insegurança, certeza, procrastinação, tudo aquilo. Já sentindo sintomas, você já sabe. A pessoa já sente. Você não está do nada aqui, tranquilo. Síndrome do pânico hoje. Peguei síndrome do pânico, não existe. Não se pega, né? Não existe, eu peguei. Do nada veio a síndrome do pânico. Não pode. Não faz sentido você estar em casa num dia normal e de repente ter pânico de sair de casa naquele dia, só naquele dia. Agora, nesse momento, não existe. Aí pode ter sido a causa um evento pós-traumático, um assalto, um acidente, e aquilo fez o pânico aparecer. Então existe um evento pregresso, ou um acúmulo de pensamentos ansiosos durante anos, que fez o nível de medo, insegurança e incerteza aumentar absurdamente. E aí, um gatilho pequeno, que seja uma pressão externa, ou um assalto que teve na rua, ou de repente viu alguma coisa no jornal e aquilo despertou, isso pode ser comigo, e você projeta que é com você, né? Isso pode ser comigo, pronto. Como o nível já está muito alto, desperta um gatilho absurdo de liberação de hormônios e neurotransmissores, e você vai sentir todas as reações da síndrome do pânico, que pode ser não conseguir se movimentar, taquicardia absurda, dificuldade de respirar, é a sensação que não vai conseguir respirar. Mas aí eu digo, vai conseguir. Vai conseguir respirar. Não muda nada. A sensação é que não vai. Porque a adrenalina, quando é liberada, é como se você estivesse correndo. Só que você está sentado em casa e aí você diz, poxa, se eu estou respirando assim ofegante, em algum momento vai parar. E não vai. E o tratamento é bem mais sério, né? O tratamento, a intervenção tem que ser mais rápida, porque os surtos são muito ruins, né, fisicamente. Geralmente as pessoas vão para o hospital, tomam medicação tranquilizante, né, para ficar mais calma ali, e vem para o padrão de pensamento. Ou muda o padrão, ou a síndrome não vai embora. Por quê? O transtorno do pânico é acúmulo de medos que gera pânico, sabe? É como se o pânico fosse o grande, mas você tem medo toda hora. A sua vida é de medo. E você tem aqueles surtos de pânico, aí não consegue sair de casa. Então. Eu tratei uma paciente nossa que ela não conseguia sair do quarto. E a frase que ela me disse foi que eu nunca imaginei que uma porta aberta poderia ser uma prisão. Vê que frase. Nossa, bem forte. Muito forte. Eu nunca imaginei que uma porta aberta poderia ser uma prisão. Ela não conseguia sair do quarto. Caramba. E depois de algumas sessões lá na nossa terapia, ela disse, caramba, hoje eu consigo fechar a porta, hoje eu consigo abrir o sair da minha casa, eu consegui passar numa ponte com a minha filha. Ela disse que não tinha possibilidade de passar numa ponte com uma filha, né? E a filha querendo brincar na ponte e ela sem querer e tal. Aí ela disse que a liberdade realmente é libertadora. Aí é engraçado que é só na mente, né? A porta é a mesma. Nossa. Não deu nada, é a cabeça da pessoa. Como eu já ouvi também muita gente falando que o seu maior inimigo é você mesmo, né? Sempre. Mas sempre é. É muito sério isso. Agora vamos falar dos métodos criados por você. Sim. Olha, é como eu te disse, a gente alinhou tudo que poderia ser de comportamento para que mudasse a química do cérebro da gente para melhor.
Então, comportamentos simples de perceber o que você pensa já mudam a vida. Muitas vezes a gente pensa de maneira totalmente automática e inconsciente. Os pensamentos vão fluindo e a gente vai entrando em um pensamento, que vem em outro, que vem em outro. A gente começa em eu vou acordar e tomar café e termina fazendo a feira do dia em menos de 1 minuto. Isso. Eu vou tomar café agora, mas aí depois eu vou pro trabalho, que eu vou conversar com esse não, tenho que fazer a feira, eu vou ao supermercado. Caramba, eu detesto supermercado, porque tem uma fila gigantesca que o povo não sabe comprar. Aí troca e você tá a 1 minuto acordado. Então, esse nível de pensamento, ele tem que ser percebido. Quanto mais a gente olhar para esse tipo de pensamento, quanto mais a gente perceber o que é que a gente está visitando aqui na mente, mais fácil vai ser a gente perceber quais são os pensamentos que eu chamo de intrusivos. Isso. Aquele de, seu dia vai ser péssimo hoje. Hoje você não vai conseguir bater suas metas. Você é uma pessoa derrotada. Isso é a gente que fala pra gente mesmo. Então, quando você percebe esses pensamentos que te causam medo, insegurança, você... Ei, isso sou eu falando pra mim mesmo. Não. Deixa esse pensamento ir embora. Não foca nele. Então, quanto mais você se perceber, mais fácil fica. E as técnicas da gente perceba o pensamento e corte. Com coisas simples, por exemplo. Vou tomar café, toma café, sentindo o gosto do café, pelo menos. Vai almoçar, almoça de verdade. Sabe? Almoça consciente. Tenta pensar menos e tenta viver o agora mais. Por que pensar tanto no futuro, se é o único momento real que você tem é esse? É o agora. Não existe outro momento que não seja esse que a gente está aqui trocando. Se eu estivesse pensando aqui, estou conversando contigo e pensando no que eu fosse fazer na empresa, isso aqui ia ser ruim. Isso, ficava completamente disperso. Ia ser ruim, ia ser automático, não ia ser emocional. Então, por que eu ia estar aqui? Eu não vinha. Então, eu acho que tem que ter presença. Eu acho que quanto mais presença você tiver em tudo que você for fazer, melhor vai ficar. Porque a única coisa que importa é esse segundo. O próximo, eu sei lá se eu vou estar vivo. Aí eu vou projetar que eu vou morrer, eu nem sei se eu vou morrer, aí eu vou projetar, nem sei se eu morrer. Mas se morrer, ok. Sabe? Isso. Você não controla o próximo segundo, você só controla esse aqui. Então viva ele 100%. Quanto mais você tiver aqui, menos no mundo do pensamento, mais fácil fica. E todas as técnicas da gente é para isso. Volte. Eu sempre digo, quando você tiver, volte. Mas aqui é porque tu volte. Mas é porque, e assim, porque eu quero fazer sucesso. Muito, muito, muito criativo. Muito. 80%. Mas é porque eu projeto o que eu quero ser. Mas o que é que você quer ser hoje? Não, mas veja, é o meu sucesso. Não, tudo bem. Mas hoje, você quer ser o quê? Não, mas assim. Mas se eu não pensar, o planejamento não é viver o futuro. Planejar é no papel. Daqui a 5 anos eu quero ser isso, quero ter, sei que lá. Ótimo, aqui é planejamento. Tá, o que é que eu vou fazer hoje para chegar nesses 5 anos? É pensar nesses 5 anos? Não, tá errado. É viver intensamente o que eu posso fazer hoje para que daqui a 5 anos eu seja aquilo que eu planejei no papel. Então, basicamente é isso. Volta, se concentra na tua respiração, sabe? Vive com as pessoas que estão ao teu redor, em vez de estar vivendo no mundo dos pensamentos. Eu acho que até com os filhos, sabe? Com as esposas e os maridos, fica presente naquele momento, para aquelas pessoas. As crianças hoje estão precisando de presença. Estão precisando de presença. Exatamente. Foi bom até você falar nesse assunto também, porque eu ia tocar justamente nisso nas redes sociais. Sim. Que as pessoas estão realmente doentes e não estão percebendo, na verdade. Não percebem. Não percebem. Eu acho que é um fenômeno positivo. A gente está vivendo essa revolução há 10 anos e tem pouco tempo, né? Do Orkut para o Instagram. Isso. Acho que a galera talvez nem Orkut, o que é isso, né? Nem lembro. Mas o Orkut foi a grande rede social que chegou aqui, a gente, caramba, Orkut, né? Comunidade do Orkut, etc. Isso. Então, são 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos do Orkut para o Instagram. Então a gente está vivendo isso muito agora. Então a gente está sabendo lidar agora com isso, tá? E realmente vicia, comprovado, até porque tudo que te dá satisfação é a mesma questão do remédio, lembra? Isso. Que dá satisfação. Então quando você ganha um like, agora não dá pra ver mais o like. Isso, só depois. As pessoas viram minha foto. Isso dá satisfação. Então você quer ver mais.
Aí você vê, agora fulano comentou. Será que comentou de novo? Aí você quer ver mais. E vai viciando. Aí você posta e as pessoas comentam embaixo. Diz, eu sou importante. As pessoas me acham importante. E você quer ser mais importante. E aquilo vai criando uma dependência. Aí fora só a questão de zapear mesmo, de ficar ali no feed, né, do Instagram, nos stories. Vai, vem. Não gostei, volta. Vai. Isso vai criando um hábito, né? E lógico, você tem que fazer isso de maneira consciente, assim. Tem que entender qual é a função da rede social na sua vida. É entretenimento? Beleza. Quanto tempo você vai dar para esse entretenimento dentro da sua vida? Tem que ser consciente. Não pode ser inconsciente. No momento que vira impulso, que você tem que estar lá, tem cuidado. Né? Tem que ter cuidado. Isso é fundamental. Tá, viu? E eu tô vendo pessoas até se separando, relacionamentos, entendeu? Por causa do celular. Pois é, né? Porque o relacionamento é com o celular. Não com a outra pessoa, né? Exatamente. Restaurante. Vamos falar um pouco das suas redes sociais agora, para as pessoas. Sim. Olha, a gente tá na internet em todo lugar. Então bota Vasco Patu no Google, vai achar onde a gente tá. Vasco Patu no YouTube, Vasco Patu no Instagram, Vasco Patu no podcast. E aí vai ter acesso às terapias, vai ter acesso à empresa, né, que é a ABHub, que é uma startup focada em saúde mental, que quer que as pessoas aprendam a se tratar de ansiedade o mais rápido possível. Né? A gente tem técnicas de alívio imediato, onde você vai se sentir melhor muito rápido. Então é importante que a gente quebre o padrão, quebre o fluxo do pensamento. E naturalmente você vai entender, cara, eu posso fazer isso só. E é isso. Vasco Patu. Querido, muito obrigado. Foi ótimo o nosso bate-papo. Valeu. Chegamos a mais um final do nosso bate-papo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, comentar, curtir e compartilhar. Toca no sininho também para receber as notificações. Até o nosso próximo encontro.